Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus do livro O Maior Homem que Já Viveu e nós estamos aqui na terceira ilustração, que Jesus traz para exemplificar, para trazer simbolicamente o que os apóstolos, perguntaram. Então eles perguntaram sobre, o que seria o fim do sistema de coisas, a presença de Jesus no reino e a destruição, de Jerusalém. Então Jesus trouxe sobre a confiança, durante os últimos dias, que é realmente passar, pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelas perseguições e, e que cada um vai ter a consequência segundo, a sua caminhada, Ele trouxe a ilustração das virgens sábias e as tolas, onde ele traz realmente a necessidade do desenvolvimento das virtudes, a gente jogar luz sobre as nossas sombras e a manutenção, e a gente se manter neste caminho, por mais que seja, vamos dizer, demorado a recompensa, o retorno, ele vem e realmente vale a pena, Então o desenvolvimento aí das virtudes, ele trouxe também, a outra ilustração, que é a ilustração dos talentos, onde Jesus nos deu, não só os talentos para a gente exercer profissionalmente, para compor, toda uma todas as necessidades, Então todo mundo traz aí os seus talentos, e não só para que a gente os coloque, em prática, no servir, bem como para os nossos bens materiais, mas que a base de todos os talentos é realmente os nossos valores, A base é os nossos valores espirituais, os nossos valores morais, que são exercidos no nosso dia a dia, não só na prática da nossa profissão, mas como em todas as áreas da nossa vida, Então aí ele traz realmente o verdadeiro talento, da nossa essência, que é a amorosidade, que é a coragem. E assim, a gente tem que sair de padrões também em relação a isso, Por exemplo, muitas vezes a gente tem um conceito de amorosidade de um lugar de fazer o que o outro quer, de buscar validação, de um lugar de carência, Não é. Então, inclusive, é a limpeza desses conceitos, a limpeza dessa dependência emocional, em que o amor foi colocado, para realmente um amor livre, O amor livre não é libertinagem, não é promiscuidade, O amor livre é o amor onde a gente está numa completude, em nós mesmos. Então a gente vai se trabalhando, a gente vai desenvolvendo as virtudes, a gente vai resolvendo as nossas relações, A gente vai conseguindo aí se colocar, se posicionar, posicionar o que a gente é, o que a gente veio fazer de verdade, falar os nãos necessários para que a gente não se desrespeite,
né? E bem como a gente respeite o próximo, né? Lembrando que o respeito não ultrapassa o lugar de aquele lugar de fazer o que o outro quer, né? Buscar validação. Então a gente tem de buscar a essência e os reais conceitos, né? Das virtudes, né? A coragem que não é não ter medo, ou então ser um sem noção, né? De que acha que pode fazer tudo o que quer, né? Inclusive em prejuízo alheio ou próprio, enfim, né? Que a coragem é um lugar realmente de se enxergar, de enxergar os reais valores. Da mesma forma, ter a coragem de enxergar as próprias fraquezas, né? Para que a gente também possa estar aberto para trabalhar elas, né? E a gente possa se melhorar, se aperfeiçoar também nas nossas fraquezas, né? Fraquezas, pecados, nas nossas sombras, e a gente tratar, né, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas sombras, com o acolhimento necessário, não de vítimas, mas com o acolhimento de aceitação, de reconhecimento e aceitação delas, para que a gente possa transformar, né? Então, que a gente saia do lugar de negação, né? Não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? Ou de resistência, onde a gente não se desafia para sair deste lugar, a gente continua na comodidade, né? Então, que a gente olhe, né? Então, para esses lugares, para que a gente realmente possa desenvolver as virtudes. E agora, a outra ilustração é quando Cristo chegar no poder do reino. Jesus ainda está com os seus apóstolos no Monte das Oliveiras. Em resposta ao pedido de um sinal da sua presença e da terminação do sistema de coisas, ele passa a contar-lhes a última de uma série de 3 ilustrações. Quando o Filho do Homem chegar na sua glória, e com ele todos os anjos, começa Jesus, e então se assentará no seu trono glorioso. Homens não podem ver anjos na glória celestial. Portanto, a chegada do Filho do Homem, Jesus Cristo, com os anjos, tem de ser invisível aos olhos humanos. Isto ocorre em 1914. Mas com que fim? Jesus explica: e diante dele serão ajuntadas todas as nações, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Ao descrever o que acontecerá aos que fossem separados para o seu lado de favor, Jesus diz: o rei dirá então aos da sua direita: vinde, vós os que tendes sido abençoados por meu Pai. Herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. As ovelhas desta ilustração não reinarão com Cristo no céu, mas herdarão o reino no sentido de serem seus súditos na terra. A fundação do mundo ocorreu quando Adão e Eva começaram a ter filhos que podiam beneficiar-se da provisão de Deus para remir a humanidade.
Mas por que são as ovelhas separadas para o lado direito de favor do rei? Pois fiquei com fome, diz o rei, e vós me destes algo para comer. Fiquei com sede, e vós me destes algo para beber. Eu era estranho, e vós me recebestes hospitaleiramente. Estava nu, e vós me vestistes. Fiquei doente, e vós cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e vós me visitastes. Visto que estão na terra, as ovelhas desejam saber como é que poderiam ter feito tais obras excelentes em benefício do seu Rei Celestial. Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, perguntam-lhe, ou com sede e te demos algo para beber? Quando te vimos como estranho e te recebemos hospitaleiramente, ou nu e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e te fomos visitar? Deveras eu vos digo, responde o rei, ao ponto que fizestes a um dos mínimos destes meus irmãos, a mim o fizestes. Os irmãos de Cristo são os remanescentes dos 144.000 ainda na terra, que reinarão com ele no céu. E fazer o bem a estes, diz ele, é o mesmo que fazer o bem a ele. A seguir, o rei se dirige aos cabritos. Afastai-vos de mim, vós, os que tendes sido amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois fiquei com fome, mas vós não me destes nada para comer. E fiquei com sede, mas vós não me destes nada para beber. Eu era estranho, mas vós não me recebestes hospitaleiramente. Estava nu, mas vós não me vestistes. Doente e na prisão, mas vós não cuidastes de mim. Entretanto, os cabritos replicam, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estranho, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te ministramos? Os cabritos são julgados adversamente na mesma base em que se julgou favoravelmente as ovelhas, ao ponto que não o fizestes a um desses mínimos dos meus irmãos, responde Jesus. E se não fizeste aos meus irmãos, a mim não o fizestes. Portanto, a presença de Cristo no poder do reino, imediatamente antes do fim deste sistema iníquo de coisas, na grande tribulação, será um tempo de julgamento. Os cabritos partirão para o decepamento eterno, mas os justos, as ovelhas, para a vida eterna. Então aqui Jesus faz a última ilustração, né? E quando ele diz, me vistes com fome, com sede, né? E não me destes nada para comer, para beber, né? Quando me vistes doente e não cuidastes de mim, quando me vistes preso e não me visitaste, ele não está falando isso literalmente a ele, ao próprio Jesus. Mas ele está falando de onde parte os valores do seu coração. Né? Então, por exemplo, os líderes religiosos ali, no caso, que estavam ali para dar o alimento espiritual, os valores espirituais, os valores morais, para trazer a prosperidade mental, emocional, física
a partir dos ensinamentos de Deus, né? A partir do conhecimento que eles tinham para isso, e eles não o fizeram. Eles fizeram muito pelo contrário, né? Eles desprezavam o povo. Eles tratavam como, eles até tinham uma expressão unhurried, né? Como se eles fossem bichos, né? Eles não tratavam nem como seres humanos. Eles manipulavam, né? Através da miséria, através da ignorância. Eles retiravam materialmente, inclusive daqueles que nada tinham, né? Então, como fala aqui, né? Eles cobravam impostos até de ervas insignificantes de um valor econômico, né? Então, quando Jesus traz esta ilustração, ele está trazendo exatamente a iniquidade do coração. Eles fizeram um sistema iníquo, eles fizeram um sistema de coisas injusto, desonesto, né? Contrários aos valores de Deus, contrário às leis que deveriam reger, né? A justiça, as pessoas, né? E não as leis hipócritas que eles fizeram e que até hoje em dia fazem, né? Muitas delas, a partir de um lugar de interesses pessoais, a partir de um lugar de manutenção de riqueza, de status e de poder, mediante isso, mediante ainda este sistema de coisas, né? Então, ele diz que o verdadeiro rei, que o verdadeiro reinado é exatamente quem está sendo governado pelas leis de Deus, quem realmente está se libertando de prisões emocionais como julgamentos, críticas. E aqui nós não estamos falando da gente não se posicionar mediante o certo e o errado, né? A gente tem que estar direcionado pela justiça, a gente tem que estar direcionado pelo correto, né? Então, o correto é a honestidade, né? É a ambição de se melhorar, né? Como pessoa, profissionalmente, financeiramente, nos relacionamentos. Não é a ganância, esse ter acima de tudo. Então eu vou ter passando por cima de qualquer valor, por cima de qualquer pessoa, por cima de qualquer coisa, né? A autoridade estritamente pela violência, pelo medo, né? Pela soberba, né? Ao invés de uma autoridade realmente pela verdade, né? Pelo que é justo, pelo que realmente é bom, né? Ou seja, o que é verdadeiramente bom, não é o bonzinho ou a boazinha. O bom é aquilo que é honesto, né? É aquilo que é íntegro, é aquilo que é saudável para o corpo, né? Para a alma. E o saudável para a alma, por exemplo, é você ser o que verdadeiramente você é e você veio ser, né? Então, quando eu estou afundado em mágoas, em ressentimentos, em críticas, em julgamentos, ou então no ódio, né, no medo, na culpa ou na maldade, eu estou no caminho da destruição e não no caminho da vida, né? Quando eu tenho conceitos equivocados
e a vida já vai me mostrando que aqueles conceitos são equivocados, ou seja, a gente está vendo que já não está dando certo, mas a gente quer se manter ali, né? Então, a gente está num caminho de destruição, né? Eu dou um exemplo, geralmente voltado para a educação, né? Que é o meu maior assim conhecimento, né? Minha busca de conhecimento, o autoconhecimento, né? E o desenvolvimento do ser humano. E quando eu digo da não observação da não observação do desenvolvimento do ser humano, né? E aí tantos diagnósticos de déficit de atenção, de TDAH, de autismo, né? Que vem por questões nossas não trabalhadas emocionalmente, né? Da nossa criança ferida e a não observação do desenvolvimento do ser humano. E por isso, esses diagnósticos, muitos deles equivocados, né? A gente caminha para uma destruição. Porque, por exemplo, uma criança do 0 aos 7 anos, onde ela é puro querer, onde ela é puro movimento. Você vê que uma criança, ela anda pulando, ela anda correndo, ela, né, ela quer escalar, ela quer subir, ela quer... isso é natural, isso é da natureza. Aí você quer colocar uma criança dentro de uma sala de aula, sentada, para que ela aprenda intelectualmente coisas que ela não vai aprender intelectualmente até os 7 anos. Então aí ela tem falta de atenção, ela tem déficit de atenção? Não, ela não tem déficit de atenção. Ela está completamente saudável, procurando desenvolver o que ela tem que desenvolver, né? Ela tem TDAH porque ela tem vitalidade, a fase desse desenvolvimento do 0 ao 7 é do corpo físico, né? É deste querer, é do movimento, né? A aprendizagem é pela experiência dos sentidos. Então ela não tem TDAH, né? A nossa desconexão com as nossas emoções, por a gente ter sido reprimido a nossa raiva, a nossa tristeza, né? Os nossos medos, e a gente tem tudo isso reprimido e a gente está projetando sobre a criança e a gente está fugindo a todo momento de lidar com as emoções dessa criança, porque a gente não sabe lidar com as nossas, né? A partir do processo que a gente começa de autoconhecimento. Então a gente deixa essa criança ali mais na tela, a gente terceiriza, né, a educação dela, a presença, e o autismo é essa desconexão emocional, né, em que ela realmente fica alienada. Existem questões de uma alimentação? Existem, né? Só que o fator principal é o emocional, né? E aqui não tem julgamentos e críticas em nenhum desses conhecimentos, né, e autoconhecimento que eu trago, porque a partir desse lugar a gente não aprende, a gente não muda, a gente cria só as resistências, né? Então é de um lugar realmente acolhedor e amoroso para as nossas sombras, para a nossa história, inclusive, né, para o que a gente vivenciou de muito autoritarismo ou também desse distanciamento, né, emocional, porque os nossos pais também não tiveram, né, e daí a gente dá o que a gente tem, né, esta é a projeção, mas o que a gente pode buscar daqui para frente, com esse despertar, a gente vai poder dar mais, né, porque a gente vai se dar isso e a gente vai poder entregar. Então, o olhar, a visão é deste lugar
acolhedor, sem entrar na vítima e sem entrar no lugar também de eu passo tanto amor na minha cabeça que eu não mudo, né? Então foi assim, é assim, então eu, né? Não, é de um lugar realmente de posicionamento, de coragem, mas também não é de crítica, não é de julgamento nem para conosco, nem para com os outros. Não é lugar também de salvadora do mundo, né? Que muitas vezes a gente também passa por esse lugar quando a gente começa neste processo, né? A gente quer contribuir, só que essa contribuição, a gente com o passar, né, da jornada, a gente vai vendo que é uma contribuição para quem quer, né? Porque no começo a gente quer contribuir a todo custo e para quem não quer, né? Então aí a gente vira a salvadora e esse lugar também não é prejudicial, né? Então a gente realmente tende a olhar para esses lugares sem nenhuma ilusão, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, do exemplo que eu dei da educação, querendo se manter, né, nessa rigidez de conceitos equivocados, né, que nos foram transmitidos, sobre como essa criança vai ser inteligente, como essa criança, né, e é completamente, realmente errado, né, completamente errado mesmo, né, não é dessa forma, né, por exemplo, que uma criança irá aprender. E que a gente olhe, né, para os outros lugares também da nossa vida, né, por exemplo, de relacionamentos, né, a gente está vendo, a gente está sendo colocado já há algum tempo, né, em conceitos equivocados da posição do homem e da mulher, né, a gente tem que voltar para olhar a natureza, né, para olhar realmente a natureza de cada um, né, para os relacionamentos voltarem a se encaixarem, a darem certo, né, porque esses conceitos disfuncionais que vêm sendo colocados estão colocando homens e mulheres em lugares totalmente que não são seus, né? Então, lugares desgastantes, lugares de conflito, lugares onde não se encaixa mais, né? Mas por conceitos realmente que estão sendo distorcidos, né? Então que a gente realmente olhe na direção de valores, né? Na direção de princípios fundamentais da vida, da natureza, né? Da natureza humana, e para que a gente volte a uma harmonia, né? Para que a gente volte numa harmonia. E que desta forma, né, realmente haja uma volta, né, vamos dizer, não sei se uma volta é a palavra, mas um recomeço de onde a gente vê, né, o que realmente deu certo e o que realmente não deu, né, para que a gente recomece, né, deste lugar, né, o recomeço não sendo trazendo questões assim obsoletas de tudo, porque não é nada disso, né? A gente tem princípios, a gente tem valores, a gente tem coisas que, se a gente ver na nossa ancestralidade, é isso, né? É o que deu certo. E tantos outros conceitos que também, né, foram sendo inseridos equivocadamente, né, e que a gente já pode enxergar, né, de um lugar também que não deu certo, para olhar, né, para onde a gente tem que olhar e realmente transformar o que tem que ser transformado, né, e o que tem que ser mudado, principalmente dentro de nós,
porque daí a gente vai conseguir se posicionar para a mudança também no externo, né? Então já é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com pessoas que você sabe que queiram entrar, né, nesta jornada de realmente uma mudança, né, de conceitos, né, de sair de prisões emocionais, de se direcionar para valores e princípios e leis que realmente são, né, verdadeiros e leis eternas, né? E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.